Bom, pessoal, então, como eu falei com vocês, a gravação da aula começa por aqui e essa gravação ela vai ser disponibilizada lá no nosso canal no YouTube para vocês poderem rever a aula quando vocês precisarem, tá? É, Bom, então vamos começar. Eu estou no arquivo Excel Inter 6. Nesse arquivo Excel Inter 6, a gente vai começar a parte de fórmulas, tá bom? Nessa parte de fórmulas, a gente vai ver as fórmulas mais importantes, mais usadas dentro do Excel, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui minha tela para ficar melhor para vocês enxergarem, né? É, Quando acontecer isso aqui com vocês, ó, esse monte de jogo da velha aqui, né? É só vocês deixarem a coluna mais larga, né? Abrirem um pouquinho a coluna, tá bom? Que aí o número aparece direitinho. A gente, ao longo dessas próximas aulas, né, até terminar o curso, a gente vai ver 6 fórmulas, tá bom? Que serão soma C, conte C, ponte 6, PROC V e C. Tá? Essas são as 6 fórmulas mais importantes, mais usadas, né, dentro do Excel. E uma recomendação para vocês é que vocês saibam em português e em inglês essas 6 fórmulas. Até talvez tenha algum de vocês aí com Excel em inglês. Então é interessante saber. Bom, o soma C, você pode até traduzir, né? Traduzir palavra por palavra, né? Soma em inglês é sum, né? E C em inglês é if. Então, sum if, tá bom? Aqui eu só acrescento um S, né? Soma C vira soma Cs. E aí, no sum if, a mesma coisa, vira sum ifs, né? Acrescenta só um S, tá bom? E o conte C é um raciocínio parecido, né? O contar em inglês é count, né? Então você conte C, né? Vira countif, tá bom? E aqui também acrescenta um Szinho, vira countifes, tá bom? Então, quem tem uma noção mínima, assim, básica, bem básica de inglês, umas palavrinhas em inglês, até que é fácil a tradução, tá bom? A fórmula C, o inglês é if, mesmo, né? Assim como tinha soma C, sum if, o C é o if, tá bom? E o PROC-V, eu deixei por último, porque o PROC-V ele tem um inglês menos intuitivo, é um inglês um pouquinho estranho, tá? Que seria o VLOOKUP. VLOOKUP, bom? Então, esse é o inglês do PROC-V, tá? Dá um tempinho para vocês anotarem. É interessante vocês saberem o português e inglês, tá? Porque às vezes vocês mudam de máquina, né? Mudam de computador, mudam de versão do Excel, e aí é bom, né? Vai que vocês pegam um computador em inglês. Dando um tempinho aqui para vocês anotarem, tá? O português e inglês, e aí a gente começa a aplicar essas coisas.
Então, vamos aplicar essas fórmulas, né? Vamos, então, fazer o seguinte, né? Que conta que a gente vai resolver com essas fórmulas? É o seguinte, eu quero saber quantas unidades eu vendi do produto A. Tá bom? Tem aqui um produto A, uma empresa fictícia, tá? Vamos fingir aqui uma empresa. Eu tenho um produto A e quero saber quanto desse produto A eu vendi. Tá bom? Para isso, eu vou ter que pegar informações de uma outra tabela. A tabela onde eu registro as vendas, né? Eu quero saber quantas eu vendi, então eu tenho que ir lá no registro de vendas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui o tamanho para vocês, né? Bom, essa é uma tabelinha onde cada linha é uma venda que eu fiz. Então, por exemplo, nessa primeira linha aqui, ó, primeira linha da tabela, em janeiro de 2011, eu vendi 10 produtos A para Letícia. Cada produto A custa R$10. Então, né, 10 produtos, 10 reais, dá R$100, né? 10 vezes 10, 100. Só que eu dei 8% de desconto para Letícia. Então, são R$8 a menos, né? E aí ela pagou, na verdade, 92, tá bom? E esse mesmo raciocínio para cada linha da tabela. Cada linha da tabela foi uma venda que eu fiz. Beleza? Cada linha da tabela foi uma venda que eu fiz. Aí, pensa aqui comigo. Eu quero saber quantos produtos A eu vendi. Quantos produtos A eu vendi? Para isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que somar. Essa palavra é importante, tá? Somar. Eu tenho que somar essas unidades aqui, ó. Ok? Tem que somar essas unidades. Todas elas? Não, não todas. Só do produto A. Porque o que eu quero saber é quanto eu vendi do produto A. Então, o que eu vou fazer? Eu vou um por um, 10, mais 9, 19, mais 8, 27. Eu vou ficar um por um somando essas unidades? Claro que não. Em algumas aulas anteriores, eu mostrei para vocês como que eu posso fazer essa soma, né, das unidades do produto A usando filtro. Não foi exatamente esse o exemplo que eu dei, mas o que a gente aplicou na aula passada serve aqui também, tá bom? O que eu posso fazer? Eu quero saber quantas unidades eu vendi do produto A. Então, eu posso filtrar aqui, ó. Eu posso filtrar colocando só o produto A. Vou dar um tempinho para vocês filtrarem também, tá? Lembrando que quem está aí assistindo pela primeira vez, é bom fazer junto comigo o exercício, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês fazerem o filtro aí também. Bom, aí filtramos o produto A, né? Dou OK aqui, né? OK. E aí percebam que ele só exibe as linhas que tem o produto A. Lembrando, ele não deletou os outros produtos. Ele apenas ocultou, tá bom? Reparem que aqui na lateral, né, os números ficam em azul, e repara que os números não seguem uma sequência. Do 5 ele pula para o 7, depois para o 10. É porque os produtos dessas linhas ocultas não são A, né? Ele só manteve o produto A. Aí eu posso fazer o quê? Eu posso clicar neste 10 aqui, né? Clica no 10.
dá um Ctrl Shift seta para baixo, né? Aquele nosso atalho da primeira aula, Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar os números, né, da coluna. E está aqui o resultado, 1.509. Bom, 1.509. Verifica aí se no de vocês deu isso também. Bom, por que eu fiz isso usando filtro, né? Eu falei que ia fazer com fórmula e estou aqui fazendo com filtro. Por quê? O filtro, eu costumo dizer que é tipo andar de bicicleta, né? Quando a gente está aprendendo a andar de bicicleta. O filtro, para quem vai trabalhar com fórmula, é como se fosse aprender a andar de bicicleta usando aquelas rodinhas na lateral, né? Aquelas rodinhas para ajudar a não cair da bicicleta, tá bom? Você, quando vai aprender a andar de bicicleta, você é obrigado a colocar as rodinhas? Não. Você já pode começar andando normal de bicicleta. Mas a rodinha, ela te ajuda quando você está começando. A mesma coisa que o filtro. Você é obrigado, obrigada a fazer sempre o filtro antes da fórmula? Não, não é. Não é. Você pode ir direto para a fórmula. Só que o filtro ele facilita um pouco para a galera que está começando. Facilita por quê? Primeiro ponto, você já sabe qual tem que ser o resultado da fórmula, né? Quando você fizer a fórmula, tem que dar 1509, porque 1509 é o resultado certo, é o número certo. Né? Então, quando eu fizer a fórmula, tem que dar 1509. Tem que bater com o resultado do filtro. Tá bom? Então, você já tem até uma certa segurança, né? Se deu 1509, né? Não está tão errado assim, né? Provavelmente está até certo. Tá bom? Então, você faz com filtro só para saber quanto tem que dar na fórmula depois. Dá uma segurança maior, né? E o segundo motivo, a segunda vantagem de você primeiro fazer usando filtro e depois com a fórmula, a segunda vantagem é que você já sabe que colunas você vai usar dentro da fórmula. Porque a fórmula, ela basicamente faz a mesma coisa que você está fazendo, né? Pensando aqui matematicamente, as contas que a fórmula faz são as mesmas que você faz. Então, ela vai usar as mesmas informações que você usou, entende? Só que, claro, é um computador, então é bem mais rápido. Mas faz basicamente a mesma coisa que você fez, tá bom? Então, vai precisar das mesmas informações, né, de que você precisou para fazer usando filtro, fazendo lápis, tá bom? Então, concluindo, né, essa segunda parte. As colunas que você usa no filtro acabam sendo as mesmas que você usa dentro da fórmula. Quando a fórmula pedir para você duas colunas, você vai dar a ela a coluna de unidade e também a coluna do produto. As mesmas colunas que você usou no filtro. Tá bom? Para fazer com filtro está aqui, ó, o funilzinho, né? Eu filtrei aqui e depois eu selecionei as unidades para ver a soma ali no rodapé. As duas colunas eu vou usar dentro da fórmula. Tá bom? Meus queridos, alguma dúvida até aí? Antes da gente partir para a fórmula. Bom, então vamos partir para a fórmula. Primeiro, vamos tirar o filtro, tá? Não é legal fazer essas fórmulas com a tabela filtrada. Então é importante a gente vir aqui nesse funil ó, do produto. Clica nele, limpar filtro de produto. Clica aí, limpar filtro de produto. Vou dar um tempinho para vocês.
Limpei. E agora a gente vai fazer o seguinte, né? A gente agora vai começar a escrever a fórmula, tá bom? Eu dei a vocês, eu falei aqui, né? Mencionei 6 fórmulas. Soma C, soma 6, conte C, conte 6, proc V e C. Dessas 6 fórmulas, qual eu vou usar para resolver esse exercício? Lembrando que eu quero saber quantas unidades eu vendi do produto A. Qual fórmula que eu vou usar? Proc V, soma C. Vejam bem, para escolher a fórmula, vocês têm que ter atenção ao processo matemático para se chegar ao resultado. O que você quer fazer? Você quer somar essas unidades aqui, não quer? Então tem que ser alguma fórmula de soma. Soma C ou soma C. São as fórmulas para somar. Uma das duas. Tá bom? Agora, você quer somar todas essas unidades? Não, você só quer somar as unidades se na mesma linha tiver o produto A. Então, é uma soma com uma condicional. Tá bom? É uma soma com uma condicional. Quando for uma soma com uma condição, você vai usar o soma C. Então, anota aí, ó. Soma com uma condição, soma C. Então, anota aí, tá? Soma C, somar com uma condição. E se forem duas condições? Por exemplo, eu quero somar todas as vendas do produto A em 2011, né? Produto A, uma condição, em 2011, que seria a segunda condição. A e 2011. Duas condições. Para uma condição, é o soma C. Para duas ou mais condições, você soma usando soma Cs. Essa é a diferença entre o soma C e o soma Cs. A quantidade de condições. Para uma condição, soma C. Para duas ou mais, usa o soma Cs. Tá bom? Vou dar um tempinho para vocês anotarem isso também. Bom, então vamos finalmente começar a fórmula, né? Deixa eu entrar aqui em produtos. Como eu falei com vocês, a gente vai colocar o soma C. Tá? Você tem que digitar a fórmula sempre na célula onde você quer que apareça o número. Né? Eu aqui quero que apareça o 1509 aqui. Né? Então é aqui que eu vou fazer o soma C. Toda fórmula a gente vai começar com igual. Então digita aí igual. Soma C. Soma C. Tá aqui. Soma C. Para quem não veio nas aulas anteriores, eu digitei só o som, né? Eu digitei só o iniciozinho da fórmula, som. Aí eu desci com a seta do teclado, não tem uma seta para baixo? Tem seta para cima, para esquerda, para direita, para baixo. Eu fui com a seta para baixo até o soma C. E no soma C você pode dar duplo clique ou você pode dar um tab. Tá bom? Você pode dar um tab. Um tab é uma tecla que tem do lado esquerdo aqui, do lado esquerdo do seu teclado.
tá bom? Não é com Enter, tá? Não dá Enter. Tab, aí ele completa o nome da fórmula. Ou você pode digitar também, tá? Então, bota aí igual, soma C. Aí, o soma C, ele pede para a gente dois intervalos, né? A gente tem que estar sempre atento a essa dica que ele dá aqui, ó. Ele pede dois intervalos, tá bom? Então, tem aqui intervalo, e no final tem o intervalo soma, tá bom? Intervalo, intervalo soma. Ok, pessoal? Aí, intervalo e intervalo soma são duas colunas, tá? Nem sempre são colunas. Que intervalo, qualquer conjunto de células pode ser um intervalo, né? Se eu tenho duas ou mais células, já é um intervalo, tá bom? Mas no soma C, esses intervalos quase sempre serão colunas. Então, só para simplificar um pouco aqui o nosso raciocínio, eu vou dizer que ele está pedindo não dois intervalos, eu vou dizer que ele está pedindo duas colunas, tá bom? E aí ele pede duas colunas, isso me faz lembrar, quando eu fiz o filtro, eu usei o quê? Exatamente duas colunas. Percebem que tem um casamento aí? Percebem que tem uma combinação entre o que você fez com o filtro e o que você vai fazer na fórmula? Quando você fez usando o filtro, você usou duas colunas, a de unidade e a de produto. Agora, quando você vai fazer a fórmula, ele pede duas colunas. Ela, né, pede duas colunas, que serão as mesmas que a gente usou na fórmula. Então, percebam que o quebra-cabeça aí começa a se encaixar, né? Com filtro, eu usei duas colunas. Aí, abro a fórmula, ela pede duas colunas, certo? Então, a gente precisa aqui saber quem é quem, né? Quando eu fiz usando filtro, eu usei duas colunas. A do produto, que tinha A, B, C, D, e a de unidade, que tinha aqueles números que eu estava somando, 10, 8, 9, certo? Quem é quem? O intervalo soma vai ser a coluna do produto ou vai ser a coluna da unidade? Aí vocês podem anotar também, podem guardar no coração aí de vocês. O intervalo soma é a coluna obrigatoriamente com números, porque é a coluna que eu vou somar. Se eu vou somar, tem que ter número, né? Tem que ser número. Então, o intervalo soma, obrigatoriamente, é uma coluna com números. Tá bom? Pode até anotar essa. Intervalo soma é uma coluna com números. É a coluna com os números que eu quero somar. Então, só pode ser, para este exercício, a coluna de unidades. Aquela que você selecionou para ver a soma no rodapé. Tá bom? E aí, se essa coluna aqui é a de unidades, essa daqui é primeiro, o intervalo só pode ser a coluna do produto. Tá bom? Essa primeira coluna aqui, o primeiro intervalo que ele pede, é o intervalo onde você vai procurar a coluna, onde você vai procurar a letra A, o produto A, tá bom? Então, vou dar um tempinho para vocês fazerem anotações. Quem tiver alguma pergunta, diz aí, tá bom? Então, vamos lá. Vamos escrever a fórmula, tá bom? Como eu falei com vocês, aqui vai ser a coluna do produto, né? Então, eu vou lá em vendas. Ó, repara que quando você entra em vendas, ele já coloca vendas na fórmula, tá vendo? Aí eu vou selecionar a coluna do produto, né? Eu clico aqui no primeiro produto. Dá um tempinho para vocês clicarem aí também.
e vamos usar o Ctrl Shift para baixo. Ctrl Shift, seta para baixo. Bom, então já selecionamos a coluna do produto. Repara que ele escreve a coluna na fórmula de um jeito que é meio esquisito, assim, à primeira vista, mas depois até faz sentido, né? Ele fala aqui, vendas, exclamação, isso que está antes da exclamação é a aba, tá? É porque ele está pegando informação da aba de vendas, tá bom? Ele está pegando informação aqui da aba de vendas. Então ele coloca essa exclamação para dizer que é uma aba, tá? Aí ele fala da E5, E5 é a célula, coluna E, linha 5, tá bom? É essa célula aqui de cima, ó. A E5, né? Essa daqui. Show? Coluna E, linha 5. Aí 2 pontos é o até, né? Então E5 até E1000, tá bom? É daqui até o final dessa coluna, tá bom? Esse é o jeito que ele usa para representar. Vamos dar o ponto e vírgula, né? Que ele fala aqui, ó, ponto e vírgula. Cuidado porque em alguns computadores é vírgula, tá? Você tem que olhar aqui, ó. Tinha comentado isso na aula passada, né? Ponto e vírgula. Rapidinho que eu vou deixar um colega de vocês entrar na live aqui. Vou permitir aqui rapidinho. Bom, voltando aqui para a aula. Ponto e vírgula. Bom, aí você selecionou a coluna inteira da tabela, né? Você selecionou aqui a coluna inteira dos produtos. Como que ele vai saber que nessa coluna inteira você quer o produto A? Você tem que falar, né? Tem que ser específico agora. Então, nesse critério é onde você especifica o produto que você quer. Então, você vai colocar aqui a letra A entre aspas. Dá um tempinho aí para vocês colocarem. Bom, então até agora o que a gente fez, né? Só recapitulando para a gente não se perder aqui. A gente colocou um intervalo, né? A coluna aqui do produto. E agora a gente colocou a letra A. Ou seja, a gente mandou o Excel procurar a letra A nesta coluna. Só isso? Não, não foi só isso que a gente fez no filtro, não. A gente fez mais uma coisinha. A gente precisa indicar também os números que a gente quer somar. Porque ele pode até procurar a letra A, mas ele vai somar o quê? Os totais, os preços. O que é para ele somar? A gente tem que falar, né? Ponto e vírgula, né? Ele fala aqui, ó, depois do critério, ponto e vírgula. E aí vem o intervalo soma, né? A coluna, eu tinha falado, né? A coluna com os números que eu quero somar, que foi a coluna de unidades. Então, vou pegar desse 10 aqui até lá embaixo, né? Clico nele, Ctrl Shift para baixo. Um pouquinho para vocês fazerem também. Igor, Oi? quando eu coloco o critério, tem que ser exatamente como está escrito na coluna, ou um exemplo, aí tá tudo em caixa alta, né? Tudo em letra maiúscula. Se eu colocar o A em letra minúscula,
faz diferença ou não? Maiúsculo e minúsculo, o soma C até perdoa. Mas é bom Tá. você acostumar, porque o PROC V, por exemplo, ele pode dar ruim. Algumas fórmulas, assim, não necessariamente o PROC V, mas algumas fórmulas podem não aceitar, entendeu? Então, só Ah, para sim, entendi. pegar bons hábitos assim, eu costumo já colocar tudo como tá na tabela, tá bom? Mas Tá. o soma C eu já testei isso, tá? O soma C, ele perdoa maiúsculo e minúsculo. O que o Ah, soma C não perdoa é acento, tá? Se você esquecer acento, por exemplo, ele cobra. uhum. Ele vai dar zero, né? Ele não vai achar, tá Ah, bom? entendi. Tá bom, obrigada. Nada, tendo dúvida, estamos aí. Dá um tempinho para vocês terminarem de copiar, né, a fórmula, verificarem se está igual, tirarem dúvidas. Bom, acho que todo mundo já conseguiu copiar, né? A última coisa que você vai fazer nessa fórmula é só o parêntese, né? Tá faltando aqui fechar o parêntese. E uma coisa importantíssima, quando terminar a fórmula, não é para voltar para a aba de produtos, tá? Você terminou a fórmula, dá Enter, tá bom? Dá Enter e tá aí o resultado, né? 1509. E vocês, também deu O 1509? meu deu o mesmo. Bateu? Bateu, o meu bateu. Uhul, maravilha! Show de bola. Cara, quando a gente acerta a primeira fórmula é muito bom, né? Dá uma sensação de caramba, agora eu sou o hacker, cara. Ninguém me segura, amigo. Sai testando em tudo essa fórmula agora. Sensacional. Bom, e percebam também que até bateu com o que a gente tinha achado no filtro, lembra que deu a mesma coisa? Então a gente até tem uma certa segurança, né? Porque bateu, né? Tá bom? Eu vou fazer com vocês um segundo exemplo, tá bom? Eu vou fazer aqui o faturamento, né? Quanto a gente ganhou, né? Dinheirinho no bolso. Quanto a gente ganhou vendendo o produto A, tá bom? E aí, seguindo aquela lógica da bicicleta de rodinha, né? Eu não sou obrigado a usar a rodinha, mas como eu estou aprendendo a andar de bicicleta, então vou usar. Aqui é a mesma coisa no Soma C, né? Eu não sou obrigado a fazer o filtro antes, mas como eu estou começando a usar esse negócio de fórmula, eu vou usar o filtro só para, né, me dar uma segurança. Eu já sabia as colunas que tem que botar na fórmula, tá bom? Então, qual foi o faturamento com o produto A usando filtro? Eu venho aqui em vendas, né? Vou subir aqui no topo da tabela. Eu vou filtrar o produto A, né? Aqui no produto, ó. Filtrar o produto A. E para eu saber quanto eu ganhei vendendo A, eu tenho que somar esses totais aqui, que foi quanto efetivamente o meu cliente pagou, né? Então, vou selecionar aqui do 92 até lá embaixo, né? Eu clico no 92 e o Ctrl Shift seta para baixo. Aí dá 14.235,40 centavos. Verifica se no de vocês dá isso aí também. Vê se dá esse número certinho. 14.235,40 centavos. O meu bateu.
Maravilha. Bom, então a gente já sabe quanto tem que dar na fórmula, né? Quando fizer a fórmula tem que dar esse valor aí, 14.235,40 centavos. E a gente já sabe também que colunas a gente tem que usar na fórmula, né? Quando a gente for fazer a fórmula, tem que usar as mesmas colunas que a gente usou no filtro, né? A do total, né? Essa aqui do total, que eu selecionei para ver a soma, e eu usei também a coluna do produto, que tem um funilzinho, né? Um filtro, tá bom? As duas colunas, coluna E e coluna I, tá bom? Vou usar essas duas colunas, E do produto e I do total, beleza? Então vamos tirar aqui o filtro, né? Tira o filtro. Lembrando que não é bom fazer fórmula em tabela filtrada. Faz o filtro só para fazer a checagem, né? Ver quanto tem que dar no resultado, ver as colunas e tal, mas depois você tira o filtro. Vamos tirar o filtro, limpar o filtro do produto. Dá um tempinho para vocês limparem também. Aí a gente vai lá em produtos, na aba de produtos, e aqui no faturamento a gente vai usar uma fórmula. O soma C se aplica aqui? Sim, porque quando eu fiz com filtro, o que eu fiz? Qual foi o processo que eu segui? Eu somei os totais, todos eles? Não, eu somei só aquilo que era produto A. Então, é uma soma, né? É uma soma com uma condição, ser o produto A. Então, soma C, né? Essas discussões que eu faço, assim, essas observações que eu faço são muito importantes, porque no dia a dia de trabalho, né, ninguém chega para a gente e fala, olha, Igor, faz um PROC-V aqui para mim. A pessoa fala, faz um relatório e você que tem que se virar para escolher a fórmula. É você que tem que saber se vai ser com soma C, se vai ser com PROC-V. Tá bom? É muito importante a gente fazer esse raciocínio aqui de que fórmula que vai usar, somar com uma condição, somar com duas. Tá bom? É uma coisa importante. Então vamos fazer um soma C. Abre aí o soma C. Quer dizer, vamos fazer o soma C ou não, né? Vocês vão fazer o soma C. Eu vou dar a vocês um tempinho, tá bom? Vou dar a vocês 5 minutos para vocês tentarem fazer sozinhos esse soma C, tá? Para obter quanto eu faturei vendendo o produto A, tá bom? Vou dar a vocês 5 minutinhos e aí depois eu venho com o gabarito. Pode ser? Bom, então, valendo.
Tayane, você que chegou agora? Oi, Tayane? A Tayane que chegou agora, a gente está fazendo um exercício que eu passei para eles, tá? Eles têm 5 minutos para resolver, falta 1 minuto e meio mais ou menos, tá bom? Só para você não pensar que está todo mundo calado aqui, é porque estão fazendo exercício. Bom, vamos lá então, vamos resolver aqui, né? Eu tinha pedido a vocês para calcular o faturamento nas vendas do produto A, né? Então, para isso, a gente fez um filtro, né? E viu que vai dar 14.235,40. Aí eu falei com vocês que as colunas que a gente usou no filtro serão as mesmas que a gente vai usar na fórmula, né? Então, eu vou aqui em vendas, seleciono a coluna do produto, né? Vou selecionar aqui a coluna do produto. Volta aqui para vocês selecionarem também, né? Seleciona aí a coluna do produto. Aí eu vou dar o ponto e vírgula, sempre lembrando, ponto e vírgula no meu computador. Verifica se no de vocês é ponto e vírgula também, tá? Critério. Bom, eu quero pegar todas as linhas que tem produto A, então vou colocar aqui o produto A, né? A letra A entre aspas. Coloca aí também. Ponto e vírgula. E agora eu vou colocar a coluna com os números que eu tenho que eu tenho que somar, né? A coluna com os números que eu tenho que somar. Então, eu vou voltar lá no topo da tabela. E vou selecionar os totais, né? No exercício anterior foram as unidades. Agora eu quero os totais, né? Eu quero saber quanto eu faturei, não a quantidade de produtos vendidos. Eu quero saber quanto eu ganhei dinheiro. Então vou selecionar os totais aqui do 92 até lá embaixo, né? Do 92 aqui, né? Que eu cliquei nele. Eu vou fazer o Ctrl Shift seta para baixo.
Aí é só fechar o parêntese, deu Enter e tá aí o resultado. Conseguiram? Querem perguntar alguma coisa? O meu deu o mesmo resultado que o seu. Deu certinho. Maravilha. Uhul. Bom, vamos avançar um pouquinho nessa fórmula, né? Vamos fazer um negócio diferente agora, tá bom? É o seguinte, eu fiz para o produto A. Só que eu queria fazer essas mesmas duas contas, o faturamento e as unidades, para os outros produtos, para B, C e D. Eu vou ter que ficar fazendo um por um? Pensa aqui comigo, essa tabela tem 4 produtos. Fazer a mesma coisa para os 4 levaria um tempinho, mais aceitável. Agora, imagina se fossem 1.000 produtos. Eu já trabalhei numa fábrica que tinha 4.000 produtos no catálogo. Você imagina, 4.000 produtos você fazendo esse soma C um por um. Daria um trabalhão, né? Então, o que a gente normalmente faz é o quê? A gente faz para o primeiro produto, né, para a primeira linha da tabela, e depois a gente copia a fórmula para os outros produtos. Então, por exemplo, essa fórmula aqui das unidades. Clica nela, por favor. Clica na célula onde você fez a fórmula das unidades. Aí, você vai ver que no cantinho dessa célula, bem no cantinho, aqui no cantinho da célula, tem um quadradinho, tá vendo? Tem um quadradinho pequenininho no canto inferior direito. Nesse quadradinho, posiciona o mouse. Coloca o mouse em cima dele. Você vai ver que ele vira um sinalzinho de mais, né? Uma cruzinha preta. Virou uma cruzinha preta? Virou o sinalzinho de mais? Duplo clique. Duplo clique. O que ele fez? Ele copiou essa fórmula para as linhas de baixo, né? Até onde termina a tabela. Bom, mas aconteceu uma coisa aqui na fórmula e eu costumo dizer assim para o pessoal que o soma-celho é uma fórmula perigosa, né? Ele é perigoso porque não apareceu qualquer mensagem de erro, né? Parece que deu certo, né? Não tem nenhuma mensagem de erro aí, ele não gritou, não falou nada, né? Mas tem um errinho nessa fórmula. E esse erro só fica claro quando você copia para os outros produtos, porque o primeiro dá certo. De fato, eu vendi 1.509 do produto A. Mas quando você copia para B, C, D, o erro aparece. Tá bom? Que erro que aparece? Vejam bem, meus queridos, quase toda empresa tem um produto que se destaca, né? Aquele produto que vende mais, certo? Então, é meio estranho para a gente, assim, que já tem um certo tempo de mercado, né? É meio estranho que todos os produtos tenham vendido, segundo os números aqui da minha tabela, né? É estranho que todos os produtos tenham vendido a mesma coisa. Faz sentido o questionamento? É estranho. Como é que todos os produtos venderam ali quase a mesma coisa, né? Quase 1.500, todos eles. Então já liga aquele sinalzinho de alerta. Isso deve estar com algum problema, né? Já liga aquele sinalzinho e não está certo. E aí, se você clicar em cada fórmula, né? Se você clicar aqui, por exemplo, na segunda fórmula, você vê, cliquei aqui, ó, cliquei na segunda fórmula, e você pode ver aqui em cima, ele bota a fórmula que está nessa célula, né? Você vê aqui em cima que ele repetiu a letra A, ou seja, aqui ele está considerando a letra A. Você pode ver isso também dando duplo clique na célula, tá? Se você der duplo clique na célula, você vai ver a fórmula que está nela, ó, produto A.
Por isso que deu muito próximo. E esse problema se repete em todas as fórmulas. Ó. Se você olhar aqui o terceiro, também está A. O quarto também está A. Então temos um problema. Por quê? Porque na segunda era para ser o B, na terceira o C, na quarta o D. Não era para ele repetir a letra A em todos. Certo? Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que entrar em cada fórmula e digitar no braço mesmo, digitando mesmo. Digitar o nome certo do produto? Claro que não. Tem um jeitinho da gente resolver isso. Antes de fazer o jeitinho, todo mundo entendeu o que está errado? Vocês querem perguntar alguma coisa? Faz sentido até aqui? Bom, a gente precisa fazer então. Trocar cada produto? Não, a gente vai fazer de um jeito bonitinho. Olha só, macete sensacional aqui para vocês. Ó. Na primeira fórmula, as correções, quando a gente vai corrigir, a gente corrige sempre na primeira fórmula, tá? Aí depois só copia para baixo de novo. Abre essa primeira fórmula aqui, por favor. Você só vai dar duplo clique em cima dela. Dá duplo clique aqui na primeira célula, né, na primeira fórmula. Faz aí, dá duplo clique. E eu só preciso substituir o A e as aspas pela célula onde está o A. Faz essa substituição, por favor. Tira o A e as aspas e coloca a célula onde está o A. Bom, feita a modificação, é só dar Enter. Depois do Enter, bom, você fez a modificação na primeira fórmula, mas a segunda ó, continua com a letra A. Por quê? Depois de fazer a correção, você precisa clicar de novo aqui no cantinho 2 vezes, tá? Duplo clique aqui no cantinho. Olha aí que maravilha. Agora os números estão totalmente diferentes. Finalizando que deu certo, né? Que, pelo menos aparentemente, deu certo, tá? Como eu já fiz esse exercício mais de 100 vezes, eu sei que os números são esses mesmos, tá bom? Os números são certinhos. Ainda tem um probleminha na fórmula, tá? Ainda está com um probleminha na fórmula. Mas, pelo menos, não é o problema tão grave que a gente tinha antes. É um probleminha pequenininho, uma coisinha que tem que resolver aqui rapidinho. O pior já passou. Vocês conseguiram? Até aí deu certo? Aqui deu. Maravilha. Uhul. Todo mundo? Mais alguém? Bom, mas aí por que deu certo, né? É importante a gente entender também por que deu certo para a gente poder continuar fazendo isso que é certo, né? O que acontece? Deu certo porque na primeira fórmula você botou o B5. Automaticamente, quando você copia a fórmula para baixo, o B5 vira B6. Na outra célula, B8, automaticamente ele aumenta a linha, né? Vai de B5, depois B6, B7, B8. E aí, quando ele vira, aqui na segunda fórmula, por exemplo, quando ele vira B6, ele já não está no produto A. Ele agora está pegando na coluna B a linha 6, que é o produto B. Então, ele aqui já está considerando o produto B. Na terceira fórmula, ele já está em B7. Quem é B7? Linha 7, produto C. Então, na terceira fórmula, ele já considera o produto C. E, por fim, na quarta fórmula, B8.
Então, ele está pegando o produto D, que está na linha 8. Tá bom? Então, a gente conseguiu fazer com que automaticamente ele já pegue o ABCD, sem você precisar ficar fazendo um por um. Olha aí que macete sensacional. Tá bom? Tranquilo? Bom, agora uma pergunta legal aqui, uma pergunta interessante. E se eu tivesse, por exemplo, aqui na F1, a célula F1, né? E se eu tivesse nessa célula o produto A? Eu poderia, na hora de fazer essa alteração, né, que eu botei a célula ao invés de digitar o número, ao invés de digitar a letra, né? Eu poderia, ao invés de ter clicado na B5, ao invés de ter clicado aqui, eu poderia ter clicado aqui, eu poderia ter feito isso aqui, ó. Eu poderia clicar neste A, ao invés de ter clicado neste A? Não. Não é em qualquer A que você pode clicar. É um A específico. Tá bom? Por que você não pode clicar neste A? Porque abaixo dele você não tem o B, o C e o D. Então, se você tivesse feito isso, depois quando fosse arrastar para baixo, né, copiar para baixo, ó, dá tudo zero. Por quê? Porque F1 é o produto A, beleza. Só que depois ele bota F2. E no F2 o que tem? Nada. Se tivesse a letra B, ele até acertaria, mas não tem nada ali. Então, por isso deu zero. Tá bom? E a mesma coisa nos outros, né? F3 também tem branco. F4, né? Aqui F4 também tem branco. Tá bom? Se tivesse aqui uma letra B, por exemplo, ó, funcionaria. Se tivesse a letra C aqui, ó, funcionaria. Se tivesse uma letra D, funcionaria. Só que não tem. Não tem. Bom, tô dando um Ctrl Z aqui para desfazer a besteira que eu fiz, né? Falei só para explicar a vocês. Mas, enfim, não é qualquer A onde você vai clicar. Você vai clicar na letra A, que está na mesma tabela onde você começou a fórmula. Ou seja, neste A aqui. Tá bom? Vocês querem perguntar alguma coisa sobre isso? Bom, essa mesma alteração eu vou fazer aqui no faturamento também, tá? Eu vou tirar a letra A e colocar a célula onde eu tenho a letra A. Façam aí também, por favor. Bom, feito isso, dou Enter e copio, né, duplo clique aqui no cantinho. E estão aqui os resultados dos outros produtos. Todo mundo conseguiu? Deu certo? Alguma dúvida? Bom, eu falei com vocês que ainda tem um errinho pequenininho, uma coisa simples assim. Os números estão até certos, né? Mas a gente, de certa forma, deu sorte, tá? Porque a fórmula, né, ainda tem um errinho, tá bom? Então, a gente deu uma sorte, assim, desse errinho não impactar no resultado final, tá? Mas, enfim, eu queria corrigir com vocês esse errinho. O que acontece? Vamos voltar aqui para as unidades.
Eu vendi 1.509 do produto A e 1313, né, 1.313 do produto D. Vamos fazer um experimento aqui. Entra na tabela de vendas, por favor. Volta lá na tabela de vendas. Lá no topo da tabela de vendas. Entra lá no topo da tabela de vendas. Na primeira venda. Sobe aí, por favor. Entra em vendas. Vai lá no topo. Nessa primeira venda, vamos trocar o produto. Vamos tirar o produto A e vamos colocar o produto D. D de dado. Pronto, coloquei o produto D. O que eu acabei de fazer? Eu tirei 10 do A e coloquei 10 no D. Então, aqueles números que eu tenho lá na minha tabela, agora estão alterados, né? Se você for lá em produtos, você vai ver ó, que não são mais 1.509. Diminuir 10 do A, então ele já caiu automaticamente para 1.499. Só que lembra, eu tirei 10 do A e coloquei 10 no D. Então o A estava 1.509, caiu para 1.499. Agora, por que eu disse que a fórmula tem um errinho? Porque o D estava 1313 e permaneceu 1313. O D não aumentou 10. O A diminuiu 10, mas o D não aumentou os 10 que eu tinha, né, trocado. Percebem como está errado? Concordam que deveria ficar 1323 e não 1313? Você pode repetir, que eu não escutei direito. Não, a questão é a seguinte, você tirou o A e colocou o D? Mudei. Eu mudei Beleza. o A para o D. Então estava 1.509 do Isso. produto A. Aí Uhum. caiu 10. Certo? Certo. Só que caiu 10 no A, mas deveria ter aumentado 10 no D, né? Porque você substituiu o A pelo D, Não então os 10 vão aumentou. pro D. Não aumentou. Esse é o erro, esse é o problema. Ah, entendi. Show? Agora, por que atualizou no A, mas não atualizou no D? Por que um atualiza e o outro não? A questão é que o A, se você der duplo clique aqui na fórmula do A, né? Uhum. Você vai ver que ele está procurando da linha 5 Ah, esse. até a linha 1000, esse A. Né? B5 Uhum. é a letra A, tá? Ele procura da linha 5 até a linha 1000 e soma da linha 5 até a linha 1000. Agora, se você for olhar a fórmula do D, Tá do E8. exatamente, ele está olhando da linha 8 até a 1003. Mas por que ele não Entendi. olhou da 5 também? É por causa daquele automático do azulzinho. Lembra que o azulzinho vai fazer 5, 6 e 7? Sim. Então, aqui também. Isso não é só no azulzinho, ele faz isso em todas as linhas da fórmula. Tudo que era 5 vai 6, 7, 8. Uhum. No azul, isso foi bom ele ter mudado, né? Que aí ele pega o produto B, depois o C, depois o D. Isso. Agora aqui já não foi bom. Nos intervalos não foi bom. Então tem que colocar ele de um jeito que qualquer alteração que eu faça, ele pegue todas as alterações e tudo esteja correto, né? Sim, mas como, né? Como é que a gente vai fazer isso? É aí que entra uma coisa que eu costumo dizer que é meio que um divisor de águas no Excel, né? O que acontece? Como que eu faço para ele já entender que quando eu arrastar a fórmula para baixo, esse azulzinho ele tem que mudar, tem que fazer 6, 7, 8, beleza. Mas os outros não. Como é que eu digo para ele não mudar? Entende? É assim, ó. Abre aí a primeira fórmula, isso Para o todo mundo, bloqueio, tá? aquele bloqueio F4. Esse, Ah, não. o F4 do cifrão, né? Isso. Muito bom, isso aí mesmo. Todo mundo, tá, pessoal? Entra aí na formulinha. Na frente do 5, eu vou colocar um cifrão. Esse cifrão eu estou indicando para o Excel que quando arrastar a fórmula, não é para mudar o 5, né? Eu deixo o 5 fixo. A mesma coisa aqui no 1000.
Uma coisa interessante, a colega de vocês falou do F4, tá? É o atalhozinho de teclado para botar o cifrão. Se eu clicar na célula e teclar F4, ele coloca o cifrão na frente da letra e na frente do número. Se você teclar F4 de novo, ele coloca só na frente do número, que era onde eu queria. Se você teclar F4 pela terceira vez, ele bota só na frente da letra. Aí está errado. Para esse exercício está errado. E se teclar F4 de novo, ele tira o cifrão de todo mundo. Então eu vou teclar F4 duas vezes, que é para ter na frente do 5. A mesma coisa eu vou fazer aqui no 1000. Eu vou botar F4 duas vezes, e o cifrão aqui na frente do 1000. Uma decoreba interessante. O F4 é o atalho de teclado para botar o cifrão. E se eu esquecer esse atalho de teclado? O cifrão, né, o dígito cifrão, ele está junto de qual número no teclado de vocês? Do número 4. Por isso que escolheram o F4 como atalho. Tá bom? Então, se esquecer, é só lembrar que o cifrão fica junto do número 4. Então, é o F4, o atalho de teclado. Vou dar um tempinho para vocês copiarem esses cifrões. Tá? São 4 cifrões. Aqui no 5, no 1000 e aqui também, no 5 e no 1000. Bom, vamos dar Enter e duplo clique aqui ó, no cantinho, duplo clique, né, para a gente poder repetir essa fórmula para todos os produtos. Aí reparem que o 1323 aparece, ó, porque agora nessa fórmula ele está pegando da linha 5 até a linha 1000. Antes, essa fórmula estava pegando da linha 8 até a 1003, né? Então, da linha 8 para baixo, ele acabava perdendo a alteração, né? Ele não via a alteração que a gente tinha feito aqui na linha 5. Né? Agora ele está vendo, porque agora ele está pegando a linha 5. Ó, tá vendo? Da linha 5 até a linha 1000, agora está certinho. Essa mesma alteração eu tenho que fazer aqui na fórmula do faturamento. Né? Eu tenho que colocar aqui o cifrão. Eu posso selecionar os dois juntos, tá? Eu posso pegar o E5 e o E1000 de uma vez só. Aí F4, F4. Tá bom? Aqui o outro intervalo é a mesma coisa. Ele pegar sempre da linha 5 à linha 1000. Um tempinho para vocês colocarem esse cifrão no faturamento. Bom, só dar Enter. E vamos copiar essa fórmula para baixo. Aí vocês vão ver que o faturamento do produto dele dá uma aumentada, né? Aumenta um pouquinho. Ele ganha 10 vendas, né? São 10 produtos a mais vendidos.
Bom, entra aqui em clientes, clientes. Deixa eu aumentar um pouco essa tabela, né? Entra aí na tabela de clientes. E dessa vez eu vou pedir para vocês tentarem fazer sozinhos este exercício aqui, ó. O faturamento nas vendas para a Ana Amaral. Quanto eu faturei, né? Quanto eu vendi, quanto ganhei, quanto dinheiro eu ganhei vendendo para a Ana Amaral, tá bom? Quanto eu ganhei vendendo para a Ana Amaral. Vocês vão fazer a fórmula aqui, baseando-se nessa tabela de vendas aqui, tá bom? Então, vou dar a vocês 5 minutos para vocês fazerem essa fórmula aí. Eu já quero que vocês considerem cifrão. É melhor você clicar na Ana Amaral, né, do que você digitar na Amaral, tá bom? Então, já quero que vocês considerem todas essas observações que a gente fez na fórmula anterior, tá bom? Bom, então, 5 minutinhos valendo.
Bom, vamos lá fazer o gabarito? Como eu tinha falado com vocês, não é obrigatório fazer usando filtro, mas é bom, né? Ajuda. Então, eu vou fazer aqui com vocês um filtro rapidinho, né, em vendas. Eu queria fazer o faturamento da Ana Amaral, né? Então, vou botar aqui Ana Amaral. Então, aqui as linhas só da Ana Amaral, né? E aí, se é o faturamento, tem que somar essas quantidades, esses totais aqui, né? Somando esses totais. Só um minutinho. Somando os totais, eu tenho aqui, ó, R$ 246,46. Certo? Esse é o valorzinho que tem que dar quando fizermos usando fórmula, tá bom? Esse valor que vocês acharam? 246,46, né? Isso, certinho. Ah, então tá certo. E quando vocês forem fazer a fórmula, que colunas vocês vão usar? A do total, né, a coluna I, e a coluna D, as mesmas que a gente usou no filtro, né? Coluna D, onde eu fiz o filtro, e a coluna I, onde eu somei. Tá bom? As mesmas colunas. Então, vamos lá fazer a fórmula. Vai ser um soma C de novo, né? Uma soma com critério soma C. Vamos tirar o filtro, né? Tirar aqui o filtro. Limpar filtro. E vamos lá fazer a fórmula, né? Aqui, ó, no faturamento da Ana Amaral, né? Soma C. Aí vamos selecionar, né, a coluna do cliente. Aqui, né? Coluna D. Ctrl Shift seta para baixo. Só um instantinho. Pronto. B5 até o D1000, né? Aí eu já vou colocar o cifrão, tá? Porque quando eu for fazer para as outras pessoas, quando eu for fazer para na dentro, né, para outras pessoas, todas as pessoas têm que ser procuradas da linha 5 até a linha 1000. Então não posso deixar para a pessoa seguinte ele procurar da linha 6 em diante. Aí para outra da linha 7 em diante. Todo mundo da linha 5 até a linha 1000. Então eu vou botar o cifrão. Botei o cifrão aqui no 5 e no 1000. Ponto e vírgula. Aí eu falei com vocês que depois eu iria querer fazer para as outras pessoas, né? Eu estou fazendo aqui para a Ana Amaral, só que depois eu vou querer fazer para as outras pessoas também, tá bom? Então, ao invés de digitar Ana Amaral, eu vou clicar na Ana Amaral, e eu já vou fazer isso agora, tá bom? Primeiro você tem que dar o ponto e vírgula, tá? Primeiro tem que dar o ponto e vírgula. Aí, depois você vem aqui para clientes, para a aba clientes, e clica na Ana Amaral. Aqui vale aquele mesmo conselho que eu tinha dado para vocês no produto A. Não é em qualquer produto A que você vai clicar. É no produto A, né? Era, no exercício anterior, né? Era no produto A da mesma tabela onde você tinha começado a fórmula. A mesma coisa vale para a Ana Amaral. Eu não vou clicar em qualquer Ana Amaral. Eu vou clicar na Ana Amaral que está na mesma tabela onde eu comecei a fórmula, no caso aqui. Por isso eu voltei para cliente. Tá bom? E aqui eu não vou botar o cifrão, porque depois eu quero que ele vire linha 6, né? O B5 aqui. Eu quero que vire B6, que é para fazer Ana Bento, depois Ana Gomes, Ana Lins. Tá? Então, sem cifrão. Ponto e vírgula. E aí vamos lá selecionar em vendas a coluna que ficou faltando, né? Essa coluna aqui do total. Mais uma vez eu já vou botar o cifrão, tá? Bom, só fechar o parêntese.
dar Enter, falar o resultado, e aí eu vou copiar esse resultado, né, copiar essa fórmula, na verdade, para as outras pessoas. Alguma dúvida, meus queridos? Se eu quisesse usar a outra fórmula, Somasis, eu quisesse, porque na hora que você filtrou lá, Ana Amaral, apareceu o produto A, B e C. Se eu quisesse trazer só o Ana Amaral, só o valor do produto A, daria para fazer com a Somasis? Teria que ser soma Cs. Teria que ser com essa, O né? plural. E o plural, é. Tá. Que aí seriam dois critérios, né? Do produto e o critério do cliente. Ah, entendi. Aí eu soma Cs mesmo. Tá. Bom, vamos fazer mais um exercício, novamente envolvendo fórmulas. Só que dessa vez a gente vai fazer aqui, ó, no compras, a coluna aqui do lado. Ó. Quantas compras a Ana Amaral fez na nossa loja? Tá bom? Só para alinhar aqui um conceito com vocês, eu não quero saber quantos produtos a Ana Amaral comprou. Não é isso. Não é a quantidade de produtos, tá? Quando eu falo em compras, é quantas vezes ela entrou na minha loja e comprou alguma coisa. Talvez tenha comprado 10 produtos, talvez tenha comprado 20, mas enfim. Eu quero saber o número de notas fiscais que eu emiti para ela, entende? É tipo quando você vai ao mercado, né, fazer aquela compra do mês, você compra vários produtos, mas é tudo uma nota fiscal só. Então conta como uma compra. Beleza? Uma compra só. Certo? Então, quantas compras a Ana Amaral fez? Aqui eu vou fazer um filtro de novo. Vamos voltar lá na tabela de vendas e eu vou fazer um filtro aqui novamente. Ana Amaral, né? Filtrei aqui Ana Amaral. Agora repara o seguinte, eu falei com vocês que cada linha nessa tabela é uma venda. Cada linha nessa tabela é uma venda. Se eu vendi, é porque alguém comprou. Então, se cada linha é uma venda, cada linha também é uma compra. Então, quantas compras a Ana Amaral fez? Bom, ele está me dizendo aqui no rodapé do Excel, ó, que ficaram 7 registros, ou seja, quando você filtrou Ana Amaral, sobraram 7 linhas. Então, são 7 linhas com Ana Amaral. E cada linha é uma compra, a Ana Amaral fez 7 compras. Esse é o resultado. É esse o número que tem que dar lá na fórmula. 7. Todo mundo entendeu o que eu quero dizer com compras? Não é a quantidade de produtos, tá? Porque de produto aqui, só numa venda aqui, já são 5 produtos. Não é a quantidade de produtos. Tá bom? É como se fossem notas fiscais, né? Cada linha aqui é uma venda, uma nota fiscal. Então, são 7 notas fiscais, tá bom? Beleza. Agora, repara que para chegar nesse 7, eu não somei. Não somei. Eu contei linhas. Quantas linhas tem? Quantas vendas foram? Não somei. Entende? Eu não usei soma. Então, neste exercício, a gente não vai usar a soma C, nem vai usar o soma C. Neste exercício, a gente quer contar linha. Quantas linhas tem Ana Amaral? Né? A matemática aqui, né? Quantas linhas tem Ana Amaral? Contar. Tá bom?
Eu indiquei para vocês, essas 6 fórmulas aqui, as duas, Conte-C e Conte-Cs, são as fórmulas para contar linha. Na verdade, elas contam coluna também, tá? Mas normalmente a gente conta linha. É mais comum. Tá bom? Então, só para simplificar, eu vou dizer que elas contam linha. Mas, enfim. Eu tenho Conte-C e Conte-Cs para contar linhas do Excel. O Conte-C é para contar linhas com um critério e o Conte-Cs é para contar linhas com 2 ou mais critérios. Beleza? No nosso caso aqui, a gente quer saber quantas linhas tem Ana Amaral, né? Então, é contar linha com um critério. Contar linha com um critério, então vou usar o Conte-C, tá bom? Aqui no Conte-C vale aqueles mesmos macetes que eu tinha passado para vocês do filtro, né? As colunas que você usa no filtro são as mesmas colunas que você usa na fórmula, tá bom? E o resultado 7 aqui que você achou no filtro é o resultado também que você vai ter que achar na fórmula, tá bom? Então vamos tirar aqui o filtro do cliente, né? Lembra de não fazer filtro com a fórmula, né? Você faz um, depois tira e depois faz a fórmula. Limpa aí o filtro. E vamos lá em cliente, né? Clientes, para a gente fazer o Conte-C. No Conte-C, ele só te pede um intervalo. E lembra que quando a gente fez o filtro, a gente também só usou um intervalo, a gente só usou a coluna do cliente, lembra? A gente só fez o filtro na coluna do cliente, nada mais. A única coluna que a gente usou. Aqui também, a mesma coisa. A gente só vai usar, né, aqui em vendas, a coluna do cliente. Seleciona aí a coluna do cliente. Aí ponto e vírgula. Depois eu vejo a questão do cifrão, tá? É uma fórmula nova. Então vamos focar primeiro nessa fórmula. Depois a gente acrescenta aqueles detalhes de cifrão, de clicar na Ana Amaral, tá bom? Eu selecionei a coluna, ponto e vírgula. Agora eu vou dizer o que eu estou procurando nessa coluna, né? Eu quero a Ana Amaral, né? E fecha parênteses, só isso. Coluna e o que eu procuro na coluna. Aí ele vai contar para mim quantas vezes a Ana Amaral aparece naquela coluna, na coluna D. Dou Enter e tá aí, os mesmos 7 que você achou no filtro. Bateu, meus queridos? Vocês conseguiram achar o 7? Aqui foi. Maravilha. Show. Mas aí, quando eu arrastar para baixo, fica tudo igual, tá vendo? Fica tudo igual por quê? Porque ele coloca Ana Amaral em todas as fórmulas. Então, a gente precisa fazer aquelas mesmas correçõezinhas que a gente tinha feito no Soma C. Tá bom? Então, por exemplo, aqui a correção é na primeira fórmula, tá? Duplo clique aqui na primeira fórmula. A gente tira a Ana Amaral, tira as aspas e clica na Ana Amaral. Tá bom? A gente clica. Corrige aí no de vocês. O meu não tinha ficado igual para todo mundo, não.
Você chegou a tentar o cifrão? Não, eu tinha selecionado a célula igual você tinha falado no outro. Eu não cheguei a colocar Ana, não cheguei a escrever Ana Amaral, eu já tinha selecionado a célula direto. Pode ser por isso. Ah, sim, então já foi direitinho já. Beleza. Tá. Maravilha, já até se antecipou. Que bom, fico feliz. Bom, então só dá Enter. E aí quando você tocar para baixo, já fica diferente, né? Já pelo menos parece que deu certo, né? Que aí ele bota B5 aqui, no outro ele bota o B6, né? B6 é Ana Bento. Aqui embaixo B7, né? B7 é coluna B, linha 7, Ana Gomes. E assim por diante. Porém, ficou faltando a gente mexer no cifrão, né? Que a gente ainda não botou o cifrão nessa formulinha aí, tá bom? Se você descer lá no final da tabela, vai acontecer uma coisa interessante. Aqui no final da tabela está dizendo que o Simão Xavier fez 5 compras na nossa empresa. Cara, um conselho que eu vou dar para vocês, assim, bem bacana. Quando vocês não tiverem muito seguros de que o cifrão está bem colocado, quando ele está com problema, quando você erra o cifrão, normalmente isso gera um impacto negativo nas últimas fórmulas, tá bom? Sempre que vocês forem conferir se o resultado está certinho, confere nos 3, 4, 5 últimos resultados, tá bom? Por isso que eu estou conferindo aqui no Simão Xavier, tá? O Simão Xavier está errado. Se você for lá na tabela de vendas, você vai ver que ele fez mais de 5 compras. Deixa eu abrir aqui para mostrar a vocês. Clientes. Tirar tudo aqui, né? Marquei aqui só o Simão Xavier. Ó, tá vendo? O Simão Xavier, ele também fez 7 compras. Só que lá deu 5. Por que deu 5 se ele na verdade fez 7? Porque se você olhar a fórmula do Simão Xavier, ela está começando a contagem a partir da linha 154 de vendas. Na linha 154. Sendo que lá em vendas, você tem 2 vendas antes da linha 154. Tem aqui, ó, na 61 e na 62. Essas 2 vendas ele não pegou. Ele só pegou da 154 para baixo. Então ele pegou essas 5 linhas aqui. Tá bom? Por isso que deu 5. Então o que você tem que fazer? A mesma coisa que você tinha feito no Soma C. Você precisa fixar o 5 e o 1000. Colocar um cifrão, né? Na frente do 5 e na frente do 1000. É a mesma coisa, a mesma ideia do Soma C. Na hora de botar o cifrão. Os mesmos conceitos. Vou dar um tempinho para vocês fazerem também. Bom, deu Enter. Copia a fórmula para baixo. E vamos lá ver o Simão Xavier. Ó, agora no Simão Xavier, deu 7. Agora o resultado está certinho. Mas deu 7 por quê? Porque agora, se você entrar na fórmula, você vai ver que ele está vendo da linha 5 até a linha 1000. Agora está certinho. Beleza, pessoal? Alguma dúvida?
Bom, eu queria fazer com vocês os últimos exercícios assim sobre esse tema do Soma C e tal. Aqui, ó, em locais. Abre aí locais. Deixa eu aumentar um pouco aqui, né? Eu queria saber qual foi o faturamento por local. Faturamento por local. Tá bom? Só que aqui surge uma dificuldadezinha. Que dificuldade? Na tabela de vendas, deixa eu tirar o filtro aqui rapidinho. Tira o filtro aí também, tá? Tira o filtro aí do cliente. Na tabela de vendas, você não tem uma coluna de local. Perceberam? Não existe a coluna de local em vendas. Então, para fazer esse exercício, vocês vão precisar usar a tabela de clientes, tá bom? A gente vai pressupor que se Ana Amaral mora no Flamengo, então ela compra no Flamengo. Então aquele faturamento é do Flamengo, entendeu? E aí se você quiser saber, por exemplo, qual foi o faturamento do centro do Rio, fazendo com filtro, cadê? Fazendo com filtro, né? Centro do Rio. Eu vou somar esses faturamentos aqui. Aqui, ó, já tenho o resultado. Quando eu fizer com fórmula, tem que dar 12.066,99 centavos. Beleza? Tem que dar esse resultado. Certo? Bom, aí eu usei que colunas para fazer usando o filtro? Eu usei a coluna do local e usei a coluna do faturamento. Beleza? Usei essas duas colunas, local e faturamento. Então, quando eu fizer a fórmula, eu vou ter que usar essas colunas de novo. As mesmas que eu usei no filtro. Agora, a pergunta, depois de vocês terem aprendido Soma C e Conte C, uma pergunta sensacional aqui. Qual das duas fórmulas eu vou usar? O Soma C ou o Conte C? O Soma C? Porque você não tem que ter um resultado em números? Você não falou que o Soma C, o intervalo, aquele último, era sempre números? Sim, mas o Conte C ele também trabalha com número, tá? Eu vou usar o Soma C realmente, mas é o Soma C porque eu quero somar os faturamentos. Uhum. Tá bom? Tá. Então vai ser o Soma C sim. O outro, no caso, se eu quisesse contar a quantidade de... Vamos supor, você quer saber quantos clientes compraram no centro. Aí eu usaria ele para ver a quantidade de... Acho que aí está 24, não sei, não estou conseguindo ver. Vamos supor que sejam 24 pessoas que compraram no centro. Sim, Se eu isso. quisesse saber quantas pessoas compraram nessa loja do centro, aí eu usaria outra. Aí seria um Conte C. Muito Tá. bem. Entendi. Obrigada. Valeu, que maravilha. Bom, vou tirar aqui o filtro, limpar filtro de local e eu vou fazer aqui com vocês o Soma C, né? Soma C. Esse Soma C eu vou pegar a coluna dos locais, eu vou colocar o cifrão, né? Porque quando eu arrastar para baixo todos os locais, eu tenho que procurar da linha 5 em diante. Então já volta o cifrão, que é para ele não mudar para linha 6 e linha 7. Ponto e vírgula.
Bom, eu estou fazendo a fórmula para o centro do Rio, né? Então, eu tenho que clicar no centro do Rio. Lá de locais, tá? Não é qualquer centro do Rio. Eu vou clicar no centro do Rio de locais. E aí, quando eu arrastar para baixo, ele faz direitinho. Tijuca, Botafogo, Flamengo. Ponto e vírgula. E agora eu vou colocar a coluna com os números que eu quero somar. Do faturamento. Com cifrão, né? Vamos ver aqui vocês fazerem. Bom, acabando a fórmula, é só você fechar o parêntese e dar um Enter, tá bom? Fechar o parêntese, dar um Enter e tá lá o númerozinho. Aí é só você dar duplo clique aqui no cantinho e copiar essa fórmula para os outros locais. Beleza? Pessoal, eu vou recomendar para vocês que façam esse aqui em casa, tá? Bom, imagino que você já esteja em casa, né? Ou pelo menos na empresa. Mas eu falo assim, fora do horário de aula, né? Eu vou recomendar a vocês que vocês façam este exercício aqui, ó. Eu vou até pintar de amarelo para eu lembrar de corrigir com vocês na aula que vem. Para saber quantas compras cada pessoa fez em cada local, né? Quantas compras foram feitas em cada local, na verdade? É pela outra fórmula, né? A Não. C? Veja Não? bem, existe uma diferença importante, olha só. Uhum. Se você usar o Conte C, você vai saber quantas pessoas compram em cada local. Ah, entendi. Se você usar o Soma C, você vai saber quantas compras foram feitas em cada local, entendeu? Que é o que eu quero saber. Ah, o total mesmo, entendi. É porque, veja bem, só, por exemplo, quantas compras foram feitas no centro do Rio? Uhum. Se você pegar aqui, deixa eu ver. Achei, não, ainda não. É Copacabana. Aqui, ó. Se você pegar aqui na linha 27, só aqui já foram 9 compras no centro do Rio, né? Percebe? A Beatriz é uma pessoa que mora no centro do Rio. Então, uma compra. Sim. Só que ela fez 9 compras. Ah, Então, só que tem 9. entendi. Então, esses tem que somar, tá bom? Bom, já dei a pista aí da forma. Então, vou deixar para vocês fazerem em casa. E aí, na aula que vem, eu corrijo com vocês, tá? Bom. Só de gabarito, esse primeiro vai dar... O primeiro vai dar 167. Tá? Dando um gabarito assim para vocês. O primeiro dá 167. Meus queridos, antes de terminar a aula de hoje, eu queria fazer a chamada com vocês. Tá bom? Vou interromper aqui a gravação.